No vídeo eu vou falar a respeito de monômio e as partes aí que formam um monômio, que são chamadas aí de coeficiente e parte literal. Primeiramente, então, vamos definir o que são aí os monômios. Os monômios são expressões algébricas formadas por um único termo. Dentro deste único termo, eu terei número e eu terei a parte literal. Essa parte literal, ela poderá ser formada por uma única letra ou variável, ou por várias variáveis, várias letras, organizadas entre si por meio de uma multiplicação. Fiz aqui uma tabela contendo vários monômios e aqui eu distribuí o coeficiente, que são aí os números que estão aí no monômio, e também distribuí a parte literal. Então, o primeiro monômio aqui, 2x, não aparece o pontinho aqui de multiplicação, mas é 2 vezes x. É um monômio. É só uma expressão aqui que eu tenho, algébrica. Qual é o coeficiente? Qual é o número? 2. Qual é a parte literal? O x. Segundo exemplo, outro monômio, menos 5, que multiplica o x quadrado e que multiplica o y. Coeficiente, qual é o número? Menos 5. Qual é a parte literal? X quadrado vezes y. Terceiro exemplo, 3, que multiplica o x e que multiplica o y. O coeficiente, que é o número 3, parte literal, x e y. 1/6 vezes x ao quadrado. Qual é o coeficiente? 1/6. Qual é a parte literal? O x elevado ao quadrado. Agora, prestem atenção nesse exemplo. X elevado à terceira potência, ou x ao cubo, vezes o y, vezes o z ao quadrado. Aqui eu tenho 1x ao cubo, que está multiplicando um y e que está multiplicando o z ao quadrado. Então, qual é o coeficiente aqui? Que não aparece aqui do lado do x ao cubo, mas que ele existe. É o número 1. E qual é a parte literal? São aqui essas três letras, essas três incógnitas e os seus respectivos expoentes. Mais um exemplo. 3 vezes a raiz quadrada de 5 vezes o x. Quais aí os números? O 3 vezes a raiz quadrada de 5. E qual a parte literal? O x. Outro exemplo, menos 15. É um monômio? Sim, é um monômio. Qual é o coeficiente, o número? Menos 15. Nesse caso, eu não tenho a parte literal, eu não tenho as letras, então a parte literal é nula. E um último exemplo, o a. Eu tenho um a, isso quer dizer que o coeficiente aqui, apesar dele não ter sido escrito, eu sei que eu tenho aqui somente um a, é o número 1, e a parte literal, no caso, então, que é a letra, é o a.